O motivo do meu vídeo de hoje foi o lançamento em inglês do livro do meu amigo Lev Pepsner, chamado Micropadrões do Pensamento. E o segundo, por assim dizer, subtítulo: Ferramentas TRIZ na Era da Inteligência Artificial. Lev é especialista em teoria da resolução de problemas inventivos, candidato a doutor em ciências técnicas e mestre em TRIZ. Acredito que existam menos de 100 mestres em TRIZ no mundo. Lev desenvolveu um sistema de micropadrões de pensamento para resolver vários problemas inventivos e criativos em situações de engenharia, negócios e psicossociais. Mas o que são micropadrões? Eu vou explicar agora e depois vou contar várias histórias engraçadas do livro dele. Dizem que todos os atores usam clichês. A diferença é que o mau ator tem 4 clichês, enquanto o bom tem 400. O clichê na profissão é uma analogia que a pessoa usa para não resolver o problema do zero, mas sim aproveitar a experiência antiga e, como se diz, aplicá-la a uma nova situação. Assim também é na invenção, na criatividade. Quanto mais situações padrão diferentes a pessoa conhece, mais rápido ela pode encontrar uma solução por analogia com uma dessas situações, de sua experiência ou de várias. O que mais gostei no livro do Lev foi como usar a inventividade para resolver os problemas que surgem diante de nós. Por isso, separei algumas histórias incríveis desse livro para compartilhar com vocês. Se gostarem, o link estará na descrição. A única coisa é que o livro está em inglês, então para lê-lo é preciso, no mínimo, saber ler em inglês. Bom, vamos começar. A primeira história se chama De Graça é Melhor que por Pouco Dinheiro. Estranho, né? Sim, é essa história que Lev conta. Uma das organizações públicas de defesa dos direitos dos aposentados nos Estados Unidos sugeriu aos advogados que estabelecessem preços reduzidos para pessoas idosas. Seniores, né? Aqueles com mais de 65 anos. Com advogados cobrando de 150 a 300 por hora, sugeriram oferecer aos seniores por $30 por hora. Todas as organizações consultadas responderam de forma unânime. Bem, não. Isso. A associação mudou de tática e enviou novas cartas apresentando a proposta de outra forma. Você pode ajudar? Isso. Os senhores podem dar consultoria gratuita para esses idosos de baixa renda? Algo aparentemente inesperado aconteceu. Uma parte significativa dos advogados concordou. Bem, onde está a lógica nisso, você pode perguntar? Por que os advogados recusaram receber, digamos, $30, mas concordam em trabalhar de graça? Hein? Os psicólogos dirão, nada surpreendente. Nos nossos livros didáticos, tudo isso já está escrito. O motivo é que o ser humano funciona em 2 sistemas de medida. Um é o mercado, o outro é o social. No sistema de mercado, o comportamento é guiado pelo benefício. Por exemplo, se você compra algo ou vai procurar um emprego, o principal fator na hora de tomar uma decisão é o preço, o valor. Ela mostra quanto custa o produto e se você está disposto a aceitar esse preço, ou quanto os outros avaliam você, e se você concordou com essa avaliação. É bem diferente. Você se comporta de outra forma na esfera social. Lá, você funciona de acordo com as normas sociais. Aí entra a moralidade. Nós seguramos a porta para que alguém possa passar confortavelmente. O agradecimento dela já basta para nós. Cedemos o lugar a uma senhora idosa no ônibus sem esperar que ela nos dê algo em troca. Por outro lado, essas nossas ações aumentam nossa autoestima. Elas nos mostram que estamos agindo de acordo com a moral aceita pela sociedade. Os advogados agiram exatamente assim nesse caso e estavam prontos para trabalhar. Pela tarifa habitual. Ou ajudar de graça, por compaixão. Mas eram categoricamente contra trabalhar por $30 por hora. Porque, bem, eu valho 300, não 30, certo? Se você não tem condições de pagar pelo trabalho a preços de mercado, a solução pode ser transferir o trabalho para o âmbito social, onde o trabalho é feito de graça, com base em motivos morais ou socialmente relevantes. Então, a pessoa trabalha ou por dinheiro, em condições de mercado, ou por motivação social. Se você indica um preço, você coloca a pessoa em uma situação de mercado, o que muda radicalmente o comportamento e as avaliações dela ao tomar decisões. Se você não paga nada para a pessoa, você a coloca em uma situação socialmente relevante. Muitas vezes, isso acaba sendo mais vantajoso do que colocá-la em uma situação de mercado. Oferecendo um pagamento baixo, que o ofende. O conto ou a história que Lev começa se chama Eu Mesmo e tem um ponto de exclamação. A cultura culinária americana começou a se formar por volta dos anos 30.
Até meados do século, atingiu seu auge como culinária de alimentos semiprontos e enlatados. A comida americana é bem saborosa. Mas o principal é que ela está em sintonia com o espírito da época. Ela é rápida, dinâmica, não é pretensiosa, não dá trabalho para preparar. Uma das tendências foram as misturas secas para bolo, esses produtos semi-acabados para bolos. Mas os especialistas em culinária tiveram uma surpresa desagradável. As donas de casa se recusavam a comprar as misturas prontas para bolos. Por quê? Eram práticas, rápidas e sem esforço. Bastava adicionar água e levar ao forno. Por que as vendas não iam bem? Porque as donas de casa se recusavam a comprá-las. Os psicólogos encontraram a resposta. A mistura era simples demais, uma mistura tão simples que tirava da dona de casa a oportunidade de ser criativa. Ela não se sentia a autora do prato. Os bolos não tinham o seu toque, a sua individualidade. Compreender isso era metade da solução. Os especialistas em culinária ofereceram um produto semi-acabado e deram recomendações às donas de casa. Elas mesmas podiam adicionar especiarias, aromatizantes, temperos que tornavam seus bolos únicos, e as vendas começaram a crescer. Para aumentar o desejo pelos bolos e incentivar a compra, é preciso oferecer um toque de criatividade. É possível escolher os detalhes por conta própria e criar sua própria versão única do produto, que ele mesmo vai chamar de meu prato especial. Outra história de que gostei se chamava Nada é mais permanente do que o temporário. O que une três joias da arquitetura mundial? Joias é só uma brincadeira minha, a Torre Eiffel. Também o Centro Cultural Pompidou e a Roda Gigante de Londres. Vocês vão rir muito, mas todas elas eram temporárias no momento da construção. A história da Torre Eiffel é bem conhecida. Ao vencer o concurso para criar uma estrutura arquitetônica como o principal destaque da Exposição Universal de 1889, dedicada ao centenário da Revolução Francesa, Gustave Eiffel enfrentou uma forte rejeição ao projeto. A maioria dos parisienses achava que a torre iria desfigurar a arquitetura de Paris. Para avançar com seu projeto, Eiffel fez uma concessão. Vamos considerar a torre uma construção temporária, sobre a qual ele teria direito de posse por 20 anos, ou seja, até 1909. Depois disso, todos os direitos passariam para a Prefeitura de Paris, incluindo o direito de desmontar a torre. E a Prefeitura disse, nós vamos desmontar a torre, nós só a colocamos aqui temporariamente. E é preciso dizer que o temor da desmontagem era bastante real. Em 1903, a questão da sua demolição foi seriamente considerada, pois a Prefeitura de Paris queria reconstruir o Campo de Marte. E então Eiffel iniciou, financiou e promoveu todos os experimentos científicos realizados na torre, observações meteorológicas, telegrafia sem fio, aerodinâmica da queda de corpos. E em 1903, o capitão Gustave Ferrier, com o apoio de Eiffel, instalou uma estação telegráfica militar sem fio. Uma tecnologia que estava se desenvolvendo rapidamente naqueles anos. O alcance dos sinais, esse TSF, aumentava a cada ano. E a importância estratégica da estação na Torre Eiffel tornou-se evidente assim que ela passou a ser capaz de transmitir e receber sinais a longas distâncias. Assim, em 1º de janeiro de 1910, a concessão concedida a Eiffel foi prorrogada por mais 70 anos. A Torre Eiffel foi salva. Depois disso, foram realizadas várias pesquisas relacionadas ao desejo dos parisienses de remover ou manter a Torre Eiffel. Aproximadamente 0 parisienses disseram para remover. Ninguém mais questiona, eles se acostumaram com ela. Bem, na verdade, o mesmo aconteceu com outros 2, digamos, objetos. Tudo bem, não vamos mais falar sobre ele. Outra história engraçada se chama Levar ao Absurdo. Isso aconteceu no verão, acho que de 2014 provavelmente, algo assim, em uma pequena cidade americana chamada Bragus, onde se estabeleceu o famoso artista americano Rockwell Kent. Ele tinha um temperamento explosivo. E certa vez, durante uma briga boba com o vizinho, Kent xingou ele e praticamente disse, "Eu vou te matar." Bem, tudo foi dito no calor do momento. Dizem que a gente fala coisas quando está irritado. Bom, não sei, mas o farmacêutico rancoroso, como dizem, decidiu se vingar. Entrou com processo por insulto e ameaça de morte. Talvez realmente achasse que Kent fosse capaz disso. A situação estava ficando muito desfavorável para Kent.
O farmacêutico também era membro do tribunal, por assim dizer, então ele era bem conhecido na cidade. E a briga foi pública, havia muitas testemunhas, então Kent não podia voltar atrás em suas palavras sob juramento. Tudo dependia de quão seriamente sua ameaça de morte poderia ser interpretada. Se foi dito apenas da boca para fora, ou se era realmente uma ameaça. Se o juiz considerar as ameaças reais, bem, a pena pode ser pesada. No tribunal, o juiz Thompson fez Kent prestar juramento e começou a fazer perguntas. Você está sendo acusado de usar expressões ameaçadoras contra o autor. Isso é verdade? Nenhuma resistência. Sim, meritíssimo. Que expressões você usou? Eu falei. Aqui Kent se empolgou e disse umas 10 vezes mais do que realmente falou. Seu covarde baixo, sujo, canalha, cachorro imundo, verme rastejante. Rastejante. Senhor Thompson, rastejante, nojento, repugnante, fedorento. Eu disse a ele que ele era uma cobra. Estígia, estígiana. Senhor Thompson, monstro, criatura do inferno. Risadas começaram a surgir na sala. O juiz interrompe. O que mais você disse? Kent pergunta. Eu estava provocando ele? Bubu, depois miau, depois au au. A sala simplesmente ri. Finalmente, o juiz faz a pergunta principal, da qual depende o resultado do julgamento. O autor afirmou que você ameaçou matá-lo. Isso é verdade? Na sala caiu um silêncio tenso. Não posso negar. Há testemunhas. Sim, meritíssimo, disse Kent. É verdade. Eu ameacei matá-lo e comê-lo. A sala explodiu em risadas. O juiz mal conseguia conter o riso e esconder o sorriso. Depois disso, disse, você foi considerado culpado, condenado a uma multa de $5. Bem, isso dá uns $150 por hora, né? Assim terminou a história do ataque ao farmacêutico. Poderia ter sido assim. Se você cometeu um erro e é desagradável admiti-lo, mas não dá para negar, deve reconhecê-lo, levando a confissão ao absurdo com detalhes adicionais claramente absurdos. Depois disso, o fato admitido será desvalorizado e não será levado a sério. Houve um exemplo, aliás, muito engraçado. Em 1758, Montazet tornou-se arcebispo de Lyon, ou seja, ele era um político habilidoso, bem, como todo político daquela época, por assim dizer. Hoje em dia, políticos assim não existem. Havia alguns pecados no passado dele. Eles facilmente poderiam arruiná-lo aos olhos de seu superior, ou seja, o bispo Boane, e aos olhos do público. Então ele começou, sendo muito esperto, a escrever denúncias anônimas contra si mesmo, cheias de calúnias absurdas, e enviá-las ao bispo. O bispo o chama e diz: O que é isso? Ele diz: Monsenhor, eu tenho muitos inimigos. Como resultado, quando então Boane começou a receber cartas anônimas com acusações verdadeiras contra Montazet, ele não deu nenhuma atenção a elas. Porque havia ali acusações em quantidade 20 vezes menor, e digamos assim 20 vezes menos graves do que as que ele recebia antes. Tem outro exemplo? Na década de 90 do século passado, a fábrica que produzia titânio entrou em uma situação difícil. Ela tinha grandes estoques desnecessários de titânio, mas não tinha dinheiro para pagar os salários. O diretor queria vender o titânio e pagar os salários, mas o titânio era um material estratégico e era proibido vendê-lo como matéria-prima. O diretor achou uma solução para o problema. Do titânio foram feitas pás. Você não é obrigado a especificar de que material o produto foi feito. E foram vendidas para o exterior, por um bom dinheiro. Aliás, mais uma coisa. Coisas estranhas aconteciam com o titânio perto da empresa que exportava réplicas de móveis antigos. Não tinham muita procura e, segundo documentos, davam prejuízo. Mas a empresa continuava insistindo em exportar sofás com belos tecidos de acabamento pregados com taxinhas de ouro. O truque estava justamente nos pregos. Eles eram de ouro. E com cada sofá, até 1,5 kg de ouro de contrabando era enviado para o exterior. Lá, os pregos eram trocados por pregos decorativos comuns, o ouro era transportado, vendido e os móveis eram vendidos. O que dessem estava bom, já não importava por quanto comprassem da gente. Bom, tudo bem, vamos já caminhando para o final, talvez mais uma ou duas histórias. Criação de condições críticas. Em 1968, um desconhecido cometeu o maior assalto da história do Japão. Foram roubados quase 300 milhões de ienes. Isso aconteceu em plena luz do dia, sem uso de armas. Um homem vestido com uniforme de policial parou de um carro que transportava o pagamento dos funcionários da fábrica da Toyota. Ele informou aos seguranças que a polícia recebeu dados de que o carro tinha uma bomba.
Era necessário inspecioná-lo com urgência. Eles, naturalmente, saíram todos do carro. Deram meio passo para trás. Ele entrou e mexeu aqui e ali. De repente, ele gritou: "Corram! Agora tudo vai explodir!" Os seguranças fugiram em pânico e o homem rapidamente entrou no carro e foi embora. Não conseguiram pegá-lo. E o crime ainda não foi solucionado. Se houver restrições que impedem a realização das ações necessárias, cria uma situação de crise na qual todas as restrições e obstáculos sejam removidos, abrindo caminho para a solução desejada. Bem, provavelmente é a última, né? O Lev chama isso de indicar sem indicar. Essa é uma história engraçada. A Câmara dos Lordes do parlamento inglês é famosa por sua cortesia refinada. Ataques e grosserias contra o oponente são absolutamente inaceitáveis. Mas como fazer isso? A ofensa deve ser dita em voz alta. A vontade é grande, mas sem violar as regras de conduta no salão da Câmara dos Lordes. E foi assim que tudo começou. Um dos lordes se dirigiu ao presidente e disse: "Senhor, as regras da nossa Câmara me permitem chamar o Lord Wellington de um porco gordo e repugnante?" "Não", disse o presidente da Câmara. "Você não pode chamar o Lord Wellington de um porco gordo e repugnante." "Nesse caso", disse o Lorde, "sou obrigado a desistir do meu desejo de chamar o Lord Wellington de um porco gordo e repugnante. Embora eu queira muito fazer isso." Ai, ai. Então, bem, senhores, se houver uma suspeita séria sobre o comportamento honesto ou desonesto do oponente, mas não houver provas suficientes para uma acusação direta, publicamente só se pode falar sobre fatos verificáveis, dados confirmados, e as suspeitas devem ser formuladas como perguntas ou dúvidas que podem servir de base para verificação e investigação. Ao mesmo tempo, é desejável não mencionar nomes, mas dar a entender de forma geral sobre quem está se falando. Às vezes pode-se recomendar insistentemente ao oponente para não fazer aquilo que você quer que ele faça, mas fazer isso em forma de negação. Por favor, não faça isso. É isso que queremos lembrar. Durante o primeiro mandato presidencial de Trump, grandes caravanas de imigrantes ilegais vinham de países da América Central, mas quem financiava isso só podia ser objeto de especulação. Não havia provas diretas, mas todos queriam que soubessem quem era. No entanto, acusações diretas poderiam levar a uma acusação de difamação. E então, Trump declarou que alguém financiou o movimento das caravanas de imigrantes. Ele não mencionou nomes, mas disse que não ficaria surpreso se o financista George Soros estivesse por trás disso. Bem, com essa declaração não é possível processar Trump por difamação, certo? Bem, ele não ficaria surpreso, mas também não acusou ninguém. É nessa nota positiva que quero encerrar nosso encontro de hoje. E na descrição vou deixar os links de como adquirir na Amazon o livro de Lev Pevsner em russo. Não, em inglês. Ou será que tem em russo também? Dê uma olhada, sim, por assim dizer, todos os links estarão lá. Para os seus amigos que não sabem ler em russo, em inglês, aliás, olha só, comecei a falar alguma coisa, mas eu mesmo não conferi tudo. Sim, seria ótimo se ela estivesse disponível em russo e inglês. Até logo!